Saudar a todos com a paz do Senhor, Shabbat Shalom. Hoje eu quero falar sobre o que tem acontecido no mundo, né? E por que tem acontecido muitas coisas nesse mundo, realmente. Tempestade, terremoto, maremoto, em vários lugares. Mas eu vou falar assim, vai ser interessante, que eu não vou falar muito do Novo Testamento, mas falar mais do Antigo Testamento. Já estava profetizado lá no Antigo Testamento, conforme se encontra no livro de Isaías 29, no versículo 6, né? As tempestades são por castigo às nações. As nações, ela tem recebido, pode prestar atenção, terremoto, maremoto, tempestade. Nunca se viu tanta tempestade como se vê no dia de hoje. Cidade inteira sendo engolida por tempestade. Então a gente vai vendo essas situações e uma das coisas que vai todo junto ali, vai aqueles que são crentes, que não são crentes, vai todo mundo junto. E por que isso? Exatamente por causa que as nações, os povos, são muitos poucos que têm o temor de Deus, que obedecem a Deus. São muito poucos, e por isso tem acontecido esses alardes tão grandes, essas coisas tão grandes que têm acontecido. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, no livro de Isaías, no capítulo de número 29, louvado seja Deus. No capítulo de número 29 de Isaías, no versículo de número 6, louvado seja o nome do Senhor. Aqui é alguns pequenos exemplos que nós temos. Capítulo 29, estou chegando lá, louvado seja Deus. Aleluia. No versículo de número 6, que diz assim: do Senhor dos Exércitos vem o castigo, com trovões, com terremotos, grandes estrondo, tufão de ventos e tempestade, e chamas devoradoras. Vocês já viram também que em muitos lugares tem pegado fogo e tem queimado casas, arraial inteiro, que nem lá nos Estados Unidos? Vocês já viram isso? Pois está escrito aqui na palavra de Deus. Ela está realmente declarando que isso vem do Senhor pela desobediência nossa, pela desobediência do povo a Deus, do povo desobedecendo ao Criador. Então, estão sujeitos a todas essas coisas, porque Deus criou todas as coisas e não deixou nada faltar. Ele fez tudo no mínimo detalhe. E Ele fez o homem por um motivo: para que adorasse, para que servisse. Só que o homem não quer servir a Deus, só que o homem não quer obedecer a Deus, só que o homem não quer andar na vida com Deus. Então o que acontece? Tudo isso aí, fora os acidentes que acontecem, aviões caindo, fora muitas outras coisas que acontecem, enfermidades de todos os tipos que aparecem na face da terra. E está para aparecer mais, já foi revelado que vai aparecer mais as enfermidades ainda. Então vamos ler de novo este versículo de número 6. Do Senhor dos Exércitos vem o castigo, com trovões, com terremotos, grande estrondo e tufão de vento, tempestade e chamas devoradoras. Chamas devoradoras. Eu vi esses tempos atrás, uma cidade inteira foi queimada por chamas devoradoras. O arraial inteiro foi queimado, destruído. Não era um lugar só, em vários lugares. Quando Jesus disse que isso aconteceria em vários lugares, está em Mateus 24. Aconteceria
em vários lugares, chamas devoradoras, terremoto em vários lugares. Então a realidade é essa. Do Senhor dos exércitos vem o castigo. Do Senhor dos exércitos vem o castigo. Não vem de mais ninguém. Vem do Senhor dos exércitos. Vai dizer. Então a realidade é que esse castigo, ele vem do Senhor dos exércitos. Pela desobediência do povo, pela desobediência nossa, no caso. Falar nossa porque em termo geral. Isso aconteceu também em Babilônia, quando Daniel dizia: perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa o pecado de Israel, como se fosse ele que estava pecando. Mas era o povo de Israel que estava lá em Babilônia e estava pecando. Então veja bem, do Senhor vem dos exércitos, do Senhor dos exércitos vem o castigo. Com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de ventos, tempestade, chamas devoradoras. A coisa é séria, muito séria, ou não é? Muito séria. Então veja bem, os pecados e seus castigos. Vamos ainda continuar em Isaías, capítulo 25. Agora no capítulo 25. Pecado e seus castigos. Isaías, eu quero dizer para vocês que Isaías seria o primeiro livro do Novo Testamento, do Evangelho, no caso. Será o primeiro livro do Evangelho, porque ele só fala como se fosse o Evangelho, já lá começando em Mateus. Veja bem, Isaías 25, no versículo 30 ao 38, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor, do versículo 30. Louvado seja Deus. Não tem esse versículo, então eu escrevi errado. Louvado seja Deus. Então vamos para frente aqui. Quero pedir desculpa a todos, né? Porque depois eu vou ter que ver direitinho. Botei no versículo 30 ao 38, mas então não é Isaías. Louvado seja Deus. Veja que as escrituras dizem que um abismo chama outro abismo. Isso aqui eu quero chamar bastante atenção. Que significa isso? Um abismo chamando outro abismo. Aqui está em Salmo 42, versículo 9. Vamos lá. Salmo 42, no versículo 7 ao versículo 9. Salmo 42. Do versículo 7. Um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Parte A. Ao fragor das tuas catatumbas e todas as tuas ondas e vagas passa sobre mim. Aqui foi o salmista que escreveu isso. Ele dizendo: um abismo chama outro abismo. E eu vejo esse abismo hoje entre o povo do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, enfim, no Brasil. O que significa isso? Um abismo chama outro abismo? De início eu vou dizer, quanto mais peca, mais vontade tem de pecar, e mais peca ainda. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês que acontece nessas capitais do nosso Brasil, especialmente nas capitais do nosso Brasil. O que acontece é o seguinte: o camarada mata alguém da família dele. Ele quer vingar e matar alguém da família do outro. Se alguém roubou ele, ele pensa
de pessoas que se tornaram assassinas, pessoas que se tornaram roubadores, ladrões. Você pode prestar atenção quanto tem isso. Por quê? Porque um faz, o outro também quer fazer. Um faz, o outro também acha que tem o direito a fazer. Não se enfreia a situação. E cada vez no meio da população, especialmente dos jovens, vai se multiplicando essa situação. Um abismo chamando outro abismo. Condições má chamando outras condições má, ruim. E é o que exatamente está acontecendo no nosso Brasil. Cada momento mais difícil. Até no trânsito, em tudo quanto é lugar. Um diz assim, eu não tenho paciência com ninguém, o outro também diz, eu também não tenho. Briga para todos os lados. A fulano briga, eu também brigo. Isso às vezes atinge até no meio dos crentes, que é os incumbidos a trazer a paz. Os incumbidos a ter responsabilidade para trazer a paz, acontece no meio deles também. O outro grita, ele quer gritar mais alto ainda. O outro xinga, ele quer xingar mais alto. O outro xinga um palavrão e também xinga um pior. Um abismo chamando outro abismo. É o que tem acontecido. E por isso, Deus, então, Ele castiga as nações, o qual nós lemos ali. Não tem outra coisa a fazer, tem? Deus castiga nações com tempestade, com terremoto, com chuvas, com trovões, com fogo, com ladra de fogo. Por isso que Ele faz isso, por isso que Ele está permitindo que isso aconteça. Mas Deus é bom. Não se esqueça que Deus é bom, mas também é fogo consumidor. Não se esqueça disso. Deus é bom, mas também é fogo consumidor. Ele tem poder de todas as coisas. Não se esqueça que Deus criou o céu de luz para os salvos, para aqueles que obedecem para ser salvos. Mas Ele também criou o inferno para aqueles que desobedeceram a sua palavra. Então Deus é bom e é ruim? Não, Deus é justo. Deus é justo. E Ele não aceita a injustiça. A injustiça tem o seu devido castigo. Então a realidade é essa, que a injustiça tem o seu devido castigo. Vamos em frente aqui. Um pecado e o outro peca. Então é isso que eu estava falando. Um pecado chama outro pecado. Um mal chama outro mal. E aonde que um abismo chama outro abismo. É por isso que as Escrituras diz: não tornai mal por mal, mas pagai o mal com bem. Romanos 12. Por que a Escritura faz isso? É para que nós conseguimos quebrar muitas dessas intentos malignos. Muito desses intentos terríveis. Muito dessas maldades terríveis. Por isso que a Escritura diz isso aqui, ó. Romanos 12. Romanos 12. No versículo 17. Veja o que diz a palavra. Não tornai a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante a todos os homens. E se possível, quando depender de vós, tendes paz com todos os homens. E não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança. Olha o que diz. Olha o que nós lemos lá atrás no livro de Isaías. O que o Senhor faz com as nações? Por desobedecer. A Ele pertence a vingança, não a nós. A Deus pertence a vingança. Por que a Deus pertence a vingança? Porque Ele que fez o ser humano.
coisas. Ele que fez tudo e não deixou nada faltar, na mão dele está. Já que o ser humano não quer lhe obedecer, as consequências vêm. As consequências vêm. E custa-lhe caro para cada pessoa que não quer obedecer à palavra de Deus, que não quer obedecer às Santas Escrituras, que não quer viver uma vida de acordo com as Escrituras, de acordo com a palavra de Deus. Então veja bem, dando continuidade aqui, não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e retribuirei cada um, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber. Que fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a tua cabeça, e não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com bem. Vocês viram? Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com bem. Quando das vezes alguém faz tanta raiva na gente que dá vontade de fazer o mesmo com ele, mas isso a Bíblia diz que para nós não fazer. Não retribuir o mal com o mal. Porque a Deus pertence a vingança. A Ele pertence. E se eu fosse contar aqui inúmeros testemunhos de pessoas que já tentaram fazer mal para mim e eu não fiz. Tentaram fazer mal para o meu filho, queria matar ele, essa pessoa acabou morrendo. Ele mesmo se matando. Sofrendo um acidente trágico, morrendo porque queria matar o meu filho. E Deus não deixou. Meu filho na época chegou a falar assim comigo: olha, eu acho que eu vou comprar uma arma de fogo para me defender. Eu falei: se tu comprar, Deus não entra na tua causa, mas se tu não comprar, Deus entra na tua causa. E está ali ele ali, testemunha por isso. E Deus entrou na causa. Então, porque pertence a vingança ao Senhor. Pertence essa vingança, pertence ao Senhor. Ele julga corretamente, ele julga justamente. Ele é juiz, justo, fiel. Então, por isso, que ele diz para que nós não pagamos mal por mal. E qual hoje eu estava dizendo aqui, e a palavra de Deus, ela é como remédio. Ela é como remédio. Veja bem, o que o Senhor disse para mim, e eu quero te falar isso. Olha só, o remédio pode ser bom quanto for, mas se não usar corretamente, não surtirá o efeito desejado. Se tomar demais, ele vira veneno. Se tomar de menos, ele não faz efeito. Tem que tomar corretamente. E aí ele surtirá o efeito desejado. Assim é a palavra de Deus. Quando nós obedecemos ela corretamente, ela surtirá o efeito desejado na nossa vida para a vida eterna. Não só para a vida eterna, até para que nós vivemos aqui, nessa terra. Para que nossos dias sejam prolongados. Veja o que o Senhor disse: e vós, filhos, obedecei aos vossos pais na terra, porque isso é mandamento, e os vossos dias serão prolongados na terra. Os filhos, quando obedecem o pai, especialmente quando esse pai é ungido de Deus, é o homem de Deus, que ensina a palavra de Deus conforme ela é, e esse filho obedece, seus dias serão prolongados na terra. Mas aquele que não obedecer, seus dias serão encurtados na terra. Porque a sua palavra, a palavra de Deus, ela se cumpre. A Bíblia me diz lá no livro de Hebreus, eu não me recordo o capítulo e versículo, que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela corta para um lado e corta para o outro. Não precisa você fazer assim e assim para ela cortar, não. Ela corta para lá e corta para cá.
Ela é uma espada de dois gumes, quer dizer, de dois fios, ou de duas lâminas, uma lâmina com dois cortes, para que vocês entendam. Assim é a palavra de Deus. Então veja bem, o remédio, se não for usado corretamente, com certeza ele não surtirá o efeito desejado que você precisa. Assim é a palavra de Deus. Se ela não for obedecida corretamente, conforme está nas Escrituras, conforme o próprio Jesus disse, se creres em mim, conforme diz as Escrituras, dentro de vós fluirás rios de água viva, e que dá para a vida eterna. Se não fizerem isso, vai ser crente muitos anos e muito tempo, mas se não fizer o uso da palavra de Deus corretamente, conforme está escrito, estarão perdendo tempo e não surtirá o efeito desejado, que é a vida eterna. Para que o camarada é crente? Geralmente, que eu saiba, todos querem ser salvos e salvo do fogo do inferno, porque quem não vai para o céu vai para o inferno, vai para o fogo eterno. Quem não vai para a glória vai para a perdição. Só tem dois caminhos. E Jesus até manda tomar cuidado. Lá em Mateus 7, versículo 13, versículo 14, ele disse assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso caminho que te conduz à perdição. Toma cuidado, entra pela porta estreita. O que é a porta estreita? É exatamente obedecer a palavra de Deus. Quando se obedece a palavra de Deus, conforme ela está escrita, você está entrando pela porta estreita. Se você não obedecer a palavra de Deus, conforme ela está escrita, você está entrando pela porta larga. E a porta larga tem muitos dela por aí, falando que todos vão para os céus. Mas é como um remédio. Se não fizer uso corretamente, amém? Se não fizer uso corretamente, não surtirá efeitos para a vida eterna. O remédio não surte efeito para curar. E a palavra de Deus não surte efeito para a vida eterna se não fizer o efeito. Se não fizer o uso correto dela. É preciso fazer o uso correto. Amém? Que Deus vos abençoe e vos guarde.